E aí, fião, rapidamente aí, porque esses vídeos aí, estou aproveitando agora, né, que o professor não faz nada, então a gente aproveita a hora que não faz nada para fazer vídeo. E nós vamos falar hoje sobre o grupo Hamas, né, o famoso Hamas aí, que no dia 7 de outubro fez um ataque ali a Israel. Acho que houve 1.400 mortos, mas já morreram mais de 4.000 palestinos também, então vamos deixar bem claro isso. E nós vamos falar sobre esse grupo que está tomando as notícias. Eu sempre falo o seguinte para os meus alunos: quando não tem nenhum caso aqui no Brasil de criminalidade, etc., o pessoal vai procurar onde? Na África. Quando não tem na África, ele procura no Oriente Médio. Aí já ninguém fala mais de Rússia e Ucrânia. Mas não é o tempo. Passei um minuto falando isso e vamos rapidamente. Hamas. Eu chamo o Hamas de um efeito colateral. Como assim, professor, efeito colateral? Ele é o efeito colateral da primeira intifada. A pergunta que você me faz é: professor, o que é a primeira intifada? A primeira intifada foi a primeira revolta das pedras, quando manifestantes palestinos em 1987 atacaram com paus e pedras o exército e as forças de ocupação de Israel, né? E aí foram rechaçados numa guerra assimétrica, né, com metralhadoras, fuzis, tanques e etc e tal. Houve muitas mortes, foi 200 e poucos judeus mortos, 205, 280 judeus mortos e mais de 1.500 palestinos que morreram. E o efeito colateral foi justamente esse, o surgimento do Hamas. O Hamas, na realidade, ele vai surgir da ala palestina da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é chamada da mãe dos grupos fundamentalistas atuais, então ela está no Egito. Então quem funda o Hamas, essa ala, vai ser um sheik. Sheik é um título que é dado aos sacerdotes, né, sunitas. O Hamas é sunita, ele não é xiita. Quem é xiita é o Hezbollah. Mas voltando aqui, então ele é fundado pelo sheik Ahmed Yassin, que era um senhor velhinho, barbudo, tal, cabelo comprido, paraplégico e cego, que todo mundo queria ter como avô. E eu me lembro uma vez que perguntaram para ele se desse um tapa no rosto dele, o que ele faria. Ele falou: eu não sou Cristo, eu mataria quem fez isso. Mas vai tocando o revide ali. Então o Sheikh Ahmed Yassin e Abdelaziz Al-Rantisi, que era médico, ambos morreram em 2004, quando Ariel Sharon mandou lá uns foguetes meio maluco lá, que arrebentou com os dois. E o Abdelaziz era mais, como é que eu digo, mais radical do que o Sheikh Ahmed Yassin. E depois também Mohamed Taha. São esses três indivíduos da Liga Muçulmana que criam o Hamas. O Hamas, na realidade, ele é grupo terrorista ou fundamentalista. Vamos por partes. Não adianta você ficar nervosinho, saltitando o serelepe e alvissareiro, que não vai mudar nada. A ONU não considera o Hamas um grupo terrorista. Aliás, falar terrorismo dentro de vestibular é uma coisa complicada. Cuidado com isso. Geralmente você usa o termo fundamentalista. E a pergunta que você faz é: tá, por que eu uso fundamentalista? Porque geralmente esses grupos, eles seguem à risca, seguem ao pé da letra os seus preceitos religiosos, que muitas vezes são rígidos, que é o caso do Hamas, que é o caso do Hezbollah no Líbano, é o caso da Irmandade Muçulmana no Egito, é o caso do Boko Haram, é o caso do Al-Shabaab, é o mesmo caso da Al-Qaeda, foi considerada terrorista, né? É o caso enfim, de vários grupos aqui que a cabeça aqui às vezes não dá para falar. E é o seguinte: o Hamas tem três braços, ou dois braços, como queiram. Tem um braço político e social, né? E o braço social, ele é responsável por escolas e hospitais, porque a situação dos palestinos é uma situação chegando à penúria. E tem o braço armado, que esse é o braço temido, que é o braço chamado Is ad-Din al-Qassam, que é o braço armado do Hamas. O Hamas é considerado terrorista pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo Estados Unidos, Europa, pelo Reino Unido, pela Austrália, pelo Canadá, tá? Então, alguns países que consideram o Hamas como grupo terrorista. O Brasil segue as vertentes da ONU, assim como Rússia, por exemplo, África do Sul e outros países, Noruega, que não consideram o Hamas terrorista. E alguém pergunta: e daí se o Brasil considerasse o Hamas terrorista? Vamos explicar o que eu expliquei para meus alunos hoje na sala de aula. Quando aconteceu em 2001 a questão da guerra ao terror, a explosão das Torres Gêmeas, uma das áreas
que a CIA disse que era uma das áreas mais sensíveis que nós tínhamos aqui na América era Foz do Iguaçu, porque havia, segundo a CIA, havia uma comunidade muito grande sírio-libanesa e árabe que, de certa forma, financiava alguns grupos fundamentalistas, como Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, inclusive Bin Laden, segundo alguns esteve no Brasil, etc., mas não nos interessa. E se o Brasil reconhece o Hamas como terrorista, você entra na rota dos países que poderão sofrer atentados. Isso é clássico, cara. Então o Brasil ele segue os preceitos da ONU e o Hamas, então, para o Brasil não é terrorista. Não adianta você ficar brigando comigo que não vai mudar absolutamente nada. Então o Hamas ele tem hoje mais ou menos são 30 mil homens, segundo alguns, contra a força de Israel, que são 176 mil homens. E o Hamas, quando ele surgiu em 1987, como eu falei que ele foi um efeito colateral, ele começou a ser financiado por vários países, pelo próprio Egito, pela Arábia Saudita, só que ninguém entra na jogada, né? Recebe financiamento hoje do Irã, né? E inclusive o próprio Mossad, que é o serviço secreto de Israel, financiou o Hamas. Por quê? Porque queria fazer um jogo ali. Você criava o Hamas e o Hamas era um grupo que e batia de frente com um grupo chamado Fatah. O Fatah era o grupo do Yasser Arafat. E aí talvez Israel achasse que ali se resolveria, o que não aconteceu. Geralmente quando se financiam alguns grupos, vocês criamos os chamados monstros. Quer ver o caso? Quando os Estados Unidos financiou Saddam Hussein contra a guerra do Irã, o Hussein ficou inimigo figadal americano. Quando os americanos financiaram os Mujahedin contra os russos, os Mujahedin saíram os talibãs e saíram também a Al-Qaeda. Então é sempre assim, você cria determinada situação que depois volta-se contra você. O Hamas, ele fez os ataques, é um grupo, como eu falei para vocês, fundamentalista sunita, era favorável pelo menos à criação do Estado Islâmico, e em 2006 nós tivemos o Hamas recebendo mais votos para entrar no parlamento palestino, superando Al-Fatah. E nós tivemos a morte de Arafat em 2004. Voltando um pouquinho, Ariel Sharon, em Israel, assume o poder. E ele diz: eu não negocio com terroristas. E depois decretou a prisão domiciliar do líder da autoridade palestina, reconhecido pela ONU por todo mundo, que era Yasser Arafat. Arafat dizem que sofreu uma doença ali, foi um câncer, foi se tratar na França e a União Europeia fez interferências, os Estados Unidos, aquela coisa toda, e aí ele foi se tratar. Hoje dizem que foi envenenamento, também não vou entrar nesse mérito. Arafat então sai e entra no poder Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas era um homem mais flexível e Sharon então negociou com ele. E o que acontece? O que acontece é que em 2006 o Hamas ganha as eleições e durante 4 anos o Hamas e a Fatah tiveram grandes conflitos, palestinos contra palestinos, e o Hamas depois parte para a faixa de Gaza, onde ele está, onde ele comanda a faixa de Gaza, e a Cisjordânia é comandada pela Fatah de Mahmoud Abbas. Os americanos na época, em 2006, disseram que se o Hamas fizesse o primeiro-ministro da Palestina, eles deixariam ali que Israel fizesse o que quisesse com os palestinos. Então estou colocando isso para vocês entenderem que não existem bonzinhos e nem mauzinhos. Mas é lógico que uma pessoa que deve ter 4 milhões de seguidores e outros aí que são experts, né, que são deputados, etc., vão falar: não, esse professor não sabe nada. Eu realmente não sei nada, mas quando cair no vestibular, talvez você se lembre das minhas palavras. É isso aí, filhão, tamo junto. Já Elvis, e aí se você quiser reclamar, como eu falei para vocês no outro vídeo, vai reclamar com o Papa, com o Ayatollah, com o Sheik, com o Imã, vai reclamar lá com o juiz que apitou o Fluminense Corinthians. Tamo junto, fião. É nóis que é nóis.